A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus por estarmos aqui, mais uma noite, mais um dia, culto. Deixa aberto aqui para tomar um gole. E é bom estarmos aqui, né? A temperatura está boa, eu estava com frio de tarde, daí agora parece que estou quase com calor aqui, né? Os manos já estão de manga curta aí, e eu estou encasacado, né? Cada um aí, cada um sente diferente. Irmãos, eu quero meditar nessa noite, aproveitar o tempo, uma ideia, alguns textos bíblicos e o que Deus tem falado comigo sobre estabilidade espiritual. Me veio esse tema e tal, e aí eu comecei a estudar e pensar um pouco sobre a minha vida. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Sobre buscar estabilidade, ou estar estável. Ou o que é estabilidade espiritual? Daí a gente entendendo estabilidade material, física, a gente leva para o lado espiritual e tenta entender também assim, né? O que pode ser, como é que funciona estabilidade espiritual. Eu tenho um texto, deixa eu ver onde é que está. Filipenses 1:27, faz o favor, coloca para mim lá, só para nós abrirmos essa parte. Filipenses 1:27. Paulo, escrevendo essa carta, ele está na prisão quando ele escreveu essa carta, né? Com muito amor escreve para essa igreja, porque essa igreja foi uma das únicas igrejas que cuidaram de Paulo, que mandaram dinheiro para Paulo quando ele estava preso nas suas tribulações. Então, ele escreve com amor para essa igreja, mas olha só o que ele está dizendo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou quando eu estiver com vocês, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vocês, a respeito de vocês outros, vós outros, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Benção, né? Então, Paulo, escrevendo para os irmãos de Filipos, ele incentiva, ele convida, ele meio que exorta, porque exortação é fortalecer, exortação é animar. A primeira vez que eu ouvi quando era criança sobre a palavra exortação, eu entendi ela invertido, me ensinaram diferente, que exortar era xingar, né? Mas não é, a palavra exortação é dar ânimo, fortalecer, ajudar a estar em pé, fortalecer, né? Então, estabilidade espiritual, quero comentar um pouco hoje, quero ver se a gente pensa um pouco sobre isso. Pela questão que, não somente hoje, em toda a história humana, o ser humano, naturalmente, ele é instável. Nós somos instáveis. Não é continuamente que nós estamos estáveis, né? Um dia a gente está bem, 2 dias a gente está bem, 3 dias a gente está bem, e uns quantos dias às vezes, mas de repente tem um dia que eu não estou legal. Então ali acontece a instabilidade, né? Às vezes eu estou estável, as pessoas vêm, conversam comigo, e às vezes me xingam e eu estou legal, estou na paz. Mas tem o dia que a pessoa vem, conversa comigo e eu não estou bem. Aquele dia eu estou instável, né? E na vida espiritual também acontece esse tipo de coisa. Às vezes a gente está bem no espiritual e às vezes a gente não está tão bem. Eu diria assim que, analisando um pouquinho a respeito disso, eu não fiz um estudo aprofundado, né, irmãos? Só para a gente ter uma ideia, que tem o lado bom, positivo, na questão da instabilidade, e o lado ruim, ou o lado ruim,
e pode ser que tenha um lado bom também, né? Quando se está instável. Nós vemos hoje, se nós pararmos para refletir, eu penso sempre a minha vida, a minha casa, a igreja, irmãos. Eu não consigo, eu não vivo sozinho, eu não sou sozinho, eu não sou isolado, eu vivo, a gente sociabiliza, começar com a família, com vizinhos, com trabalho, com a igreja, né? Com pessoas. Então eu olho assim a vida espiritual, a vida material, financeira, emocional, minha, da igreja, num geral, e a gente vê que há instabilidades acontecendo às vezes. Em toda a história humana, toda a história da igreja, há momentos que a igreja, que ela está forte, e há momentos que ela está não tão forte. A igreja, o grupo todo, ou pessoas fazem parte da igreja. Eu, né? Então há um grupo no meio da igreja que busca mais estar estabilizado, que corre mais atrás. Eu quero estar sempre bem, eu quero estar sempre em pé. E às vezes há alguns no meio da história da igreja que não sei se não se preocupam tanto, ou meio que se acomodam por alguma razão, e ele vive mais numa instabilidade espiritual do que estável. Daqui a pouco eu me confundo com estabilidade e instabilidade aqui. Daí você sabe, está entendendo o que eu estou falando, né? Mas é assim. Há algumas pessoas no meio da igreja, da história da igreja, se você olhar, que às vezes começam a buscar segurança, buscar Deus, buscar estar em pé, buscar estar estável, então, em coisas que não vai dar essa segurança para ele. Às vezes a pessoa corre numa direção para buscar alimento espiritual, e aquilo que ele está buscando, que está se alimentando, que está pegando, que está levando para casa, não é um alimento saudável. Não vai dar para ele força espiritual, segurança. Mas ele às vezes não consegue discernir isso, ele não separa, ou por não entender, ou por levar meio assim, mais à vontade, né? E por essas razões, às vezes ele está melhor e às vezes ele não está tão bem espiritualmente. E há aquele que se dedica mais a estar mais firme, mais estável nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Só que ele também sofre porque quando você te dedica a uma causa, a vencer a carne, a vencer o pecado, o inimigo de Deus e o nosso inimigo, o inimigo da igreja, Satanás, ele não gosta e ele vai se levantar contra. Ele vai querer te desestabilizar, tirar a tua estabilidade, puxar o teu tapete. Então, essas situações acontecem para nós que somos cristãos, irmãos. Às vezes aquele que não se esforça tanto, veja bem, às vezes Satanás não se preocupa tanto com ele, porque ele está dessa forma, você está indo meio que, né, não agrada tanto a Deus, ele está um pouco com Deus, um pouco com o mundo, e Satanás pensa, não, deixa ele ainda assim, se enganando, achando que ele está bem, né, deixa ele. Agora quando quando nós nos dedicamos a buscar a Deus, a mergulhar nas coisas de Deus, a buscar o Senhor, a nos curar, a sermos santos, a sermos separados do mundo, aí Satanás, ele vai buscar alguma coisa, uma armadilha, um laço, para tentar me desestabilizar, para me pegar, para me derrubar, para me entristecer, para que talvez eu murmure contra Deus. E é interessante nós estarmos atentos sobre isso.
Então, às vezes, você se lança numa jornada de santidade, que nós devemos fazer. Somos chamados do mundo, tirados para fora. O texto, o nome igreja quer dizer tirados para fora, tirados do mundo. Não pertenço mais ao mundo, ao sistema mundano, carnal, sujo, corrupto. Eu agora sou de Cristo, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Jesus. Jesus é santo, Ele é puro, nele não há pecado, nele não há engano. Então, eu quero ser parecido com Jesus. E Paulo, aconselhando numa das cartas à igreja, ele diz: quero que vocês tenham, Filipenses mesmo, ele diz assim: quero que vocês tenham a mente de Cristo, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu almejo que isso aconteça para vocês, dizia Paulo aos irmãos. E eu almejo isso para mim, que o meu pensamento seja parecido com o pensamento de Cristo, que o meu sentir, os meus sentimentos, que as minhas vontades sejam parecidos com as vontades de Cristo. Aí eu preciso pegar esse livro e buscar quais eram as vontades de Cristo, como Cristo andava, o que ele fazia, como ele pensava, o que ele agia, como Cristo vivia. É bom às vezes a gente ouvir outros falando para a gente, contando. É bom, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, me instruindo, isso é muito bom, conselhos, principalmente conselhos corretos. Mas é interessante também eu ir lá na fonte e ver o que realmente procede. Ter o meu pocinho, né? Na fonte e beber da água, cavar, fazer a água jorrar para tomar, para ter certeza. Que alguém pode me dizer que é de uma forma e eu achar que é, e às vezes não é bem como a palavra de Deus diz. Então, algumas pessoas buscam estabilidade através ou em ensinos e princípios não bíblicos. E aí, às vezes, a pessoa, por causa disso, ela anda um pouco, ela consegue ter uma energia, e ela vai um tempo, e daqui a pouco ela perde a força, que aquele alimento, ele não é tão saudável como este aqui, como a palavra de Deus, como os ensinos bíblicos, princípios bíblicos. Então, às vezes essa instabilidade minha, cristã, eu vou sofrer por causa disso, mas às vezes se eu tenho humildade, se eu tenho desejo de andar com Deus, ela vai me levar para um ponto que eu vou correr para Cristo daí, né? Eu estou instável, um dia eu estou forte, outro dia eu não estou, um dia eu estou vindo na igreja, outro dia já não venho mais. Não tem problema se tu não pode vir num culto ou no outro, não, irmão. Não é para ti que não veio. No outro dia, um dia eu também não vim, né? Mas assim, eu quero dizer nesse sentido, instabilidade espiritual, isso é meio que normal da vida natural da gente. Mas em Cristo eu comecei a andar, comecei a me alimentar, e vou vendo que eu posso ter uma vida mais ou menos alinhada, assim, que eu posso ser estável, ter uma certa estabilidade espiritual. Então a tendência humana, carnal, vamos dizer assim, humana, é buscar estabilidade em áreas onde não há, ou misturar, busca conhecimento aqui, mas busca também lá, busca conhecimento em Deus, na palavra, mas busca também em lugares que não tão bons, e aí, nessa mistura, a pessoa anda insegura, não tem certeza do seu caminhar com Deus, né? Amém? Estou me enrolando aqui ou estamos nos entendendo? Então, essa mistura, eu penso que essa mistura, às vezes, na minha alimentação espiritual, nas coisas de Deus, ela vai me causar um desequilíbrio
e instabilidade. Isso Satanás usa com muita astúcia. Ele é muito sutil. Tem algo interessante aqui, irmãos. Toda a palavra de Deus é interessante, mas está meditando nisso aqui. E quando, por exemplo, quando um ataque espiritual, estamos falando das coisas espirituais, de cristão, de igreja, de vida espiritual, de andar com Deus, de reino de Deus. Quando há um ataque na tua vida, na igreja, explícito assim, você percebe logo. Quando há um ataque na tua casa, na tua família, na igreja, direto, você percebe logo. Agora, quando o ataque é sutil, quando o ataque é sutil, nem todos percebem. Alguns não percebem quando estão sendo atacados. Demoram para perceber. E às vezes quando percebe, há um dano já. Já houve um dano na sua vida espiritual, na sua fé, no seu coração, nos seus relacionamentos. Porque demorou para perceber que Satanás estava trabalhando sutilmente. Não era visível, não era direto. Tem uma ideia que a gente pensa e analisa, e pode ocorrer, de que um dia, em algum momento, a igreja possa ser perseguida, né? Nós, a igreja ou as igrejas, ser perseguida, não pode mais fazer culto, sei lá, alguma coisa. Isso é visível, isso é perceptível, isso nós enxergamos, todos vão enxergar, e daí nós vamos achar o caminho, como vamos fazer. Nós estamos nos preparando, quando o pastor José nos traz essa ideia, vamos continuar orando, vamos fazer grupos caseiros, porque, né, não sabemos. Mas quando o ataque é sutil ele não é perceptível, irmão. Assim, às vezes a olho nu, é preciso estar ligado espiritualmente nas coisas de Deus. É preciso estar enxergando, ter visão espiritual, para perceber umas coisas. Aí é mais difícil. E às vezes alguns que, como eu disse, alguns que buscam essa estabilidade em algumas coisas não sãs, não essa doutrina, não a palavra de Deus, não os conceitos bíblicos, não percebem e sofrem o dano, ficam para trás, se machucam, desistem, correm, né? Isso pode ser eu, né? Eu preciso estar então vigilante, eu preciso estar olhando, eu preciso estar atento, como igreja de Cristo, como cristão que eu sou. Eu não sou mais guiado, levado, conduzido da maneira que eu andava antes pelas coisas terrenas, humanas. Agora eu sou cristão, agora eu tenho a mente de Cristo. Agora eu ando e penso como Jesus. É o meu esforço para isso, a dedicação minha para isso. O mundo é hostil, né? O mundo não é bom. A nossa carne, ela tende para essa hostilidade. O diabo é hostil. Satanás é assim, ele não é bom. E haverá então um constante conflito nosso, espiritual, carnal, espiritual. E o que Jesus diz, Mateus 26:41, ele diz: vigiai e orai. Vigiem e orem. Já começamos a entender aqui nesse sentido, quando Jesus diz isso, o que eu preciso fazer para estar estável na minha vida espiritual? Vigiar e orar. Não só vigiar, não só orar, vigiar e orar para que não entreis em tentação. E se nós entrarmos em tentação, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós recorremos a Ele.
Mínimo. Mas essa é a grande verdade, o mundo é mau. Os ataques sutis da vida do cristão são os piores, porque às vezes ele não percebe. Eu me converti, que é um tempo que nós temos que nos converter, né, irmão? E todo dia tem que me converter ainda. Mas eu me converti, daí passei assim a tentar enxergar essas coisas espirituais, que não se enxerga, né, visualmente. Como se enxerga as coisas espirituais? Me esforçando para ser mais espiritual. Lendo a palavra, orando, tentando entender a palavra, pedindo que o Espírito Santo me ajude a entender a palavra. Estando nos cultos, recebendo a palavra, pegando a palavra e digerindo ela, me alimentando com a palavra de Deus, nas reuniões, nos cultos de oração, para que a minha vida mudasse, saísse daquele estado humano, carnal, guiado pelas coisas carnais, e agora estivesse num estado mais espiritual, não um fantasma, irmão, mas agora uma pessoa que enxerga também as coisas espirituais. Porque eu penso que a igreja é assim, a igreja deve ser assim, a igreja pode ser assim. Deus quer que a igreja seja assim, espiritual, e enxergue as coisas espirituais. E a igreja somos nós. A igreja é você, é eu. Somos nós, são nossos filhos, são aqueles que virão. E é preciso que a gente ande em espírito, e vivamos em espírito, e aqueles que andam com nós aí possam ir percebendo isso e andem em espírito, e aqueles que virão, comecem também a andar em espírito, porque o nosso mundo, nosso objetivo não é aqui. Eu não quero ficar aqui, não vamos ficar aqui, né? O prêmio, a coroa que Paulo fala também é chegar no céu, é vencer para sempre, estar com Cristo. E parece que eu estou falando muito forte, estou falando muito duro, não? Amém, irmão? Meio preocupado. Daí eu começo a pensar, né? Porque estou em casa estudando, estou orando, estou buscando, estou jejuando, estou buscando, estou pedindo misericórdia. E aí começa a ficar mais, né? Uma inspiração, alguma coisa, sentido assim. E não quero te assustar, eu quero que a gente se entenda aqui. Então essa sutileza do inimigo é que vai causar instabilidade no cristão. É a sutileza de Satanás. Ele não se demonstra, ele não aparece. Como eu disse, quando você enxerga o perigo, você se desvia. Você corre, você vai por outra rua, sei lá, forma a situação. Agora, quando você não está vendo, você pode cair no laço, na armadilha, no buraco. E alguns irmãos, e algum olivo às vezes não percebe, e é ferido, é machucado, se desvia, se afasta, se entristece com a igreja. Alguns se entristecem com Deus, reclamam, murmuram. Isso pode acontecer comigo também. Tem uma situação que a gente pode cair, assim, a gente pode entrar e desestabilizar, quando o mundo nos aceita. Deus, Jesus, através de Jesus, o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados e me tirou do mundo. Depois de um tempo eu andava faceirinho, feliz, transformado, jejuando, consagrando, minha vida para Deus mudando. Parênteses, até que uma irmãzinha um dia disse para mim, uma irmã já mais de idade, disse: Olivo, tu é magro, cara, e tu está jejuando demais.
E eu estava jejuando mesmo, mas eu queria vencer, irmão. Eu queria vencer o mundo, o pecado, eu queria ser de Deus, eu queria ser de Jesus agora. Entendeu? Não importa se estava fazendo demais, para mim não era demais. Por minha carne, por meu eu. Eu precisava fazer morrer a velha natureza. Precisava fazer morrer o meu eu. Eu precisava viver para Cristo. E as pessoas às vezes, querendo me ajudar, quase me atrapalharam, né? Então depois de uma caminhada, às vezes a pessoa começa a simpatizar com o mundo de novo. E ele começa a aceitar o mundo, e o mundo aceita ele de novo. E há como que um entrosamento de novo, uma relação de novo. Isso é uma sutileza de Satanás que pode nos abalar, nos atingir. Porque Satanás tem os seus fins, ele quer nos derrubar, né, espiritualmente. E nós queremos que o mundo nos aceite, às vezes, como nós somos. E o mundo quer nos aceitar também. João 15, 18 e 19, o apóstolo João, deixa eu ver se é esse texto, João 15, 18 e 19. Ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então o mundo não nos ama. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então o Senhor me tirou de lá já, daí agora, por um tempo talvez, começo a ter de novo um tipo de relacionamento com as coisas do mundo. E a sutileza do inimigo começa a me levar para isso, a ter um tipo de relação. E eu entendi, pela palavra de Deus e a minha vida, e a minha maneira de estar mais estável, é que é melhor se eu estiver bem separado das coisas do mundo, porque daí eu posso enxergar melhor, né? Por exemplo, se eu estiver me relacionando com Deus e com o mundo, com o sistema assim, talvez eu não consiga perceber quando eu estou errando, quando Satanás está me iludindo, porque eu estou misturado. E eu preciso, para que eu agrade o meu Jesus, que morreu por mim, o Deus que me amou, que amou o mundo, separação. E a primeira carta de João 2 e 15, primeira carta de João 2 e 15, vamos ver o que ele diz lá. E o 16, porque tudo que é no mundo, com concupiscência da carne, com concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E aí eu penso, eu preciso ter uma separação aqui. Quando o cristão, ele se envolve um pouco com as coisas do reino de Deus e um pouco com as coisas do reino de Satanás, a Bíblia diz que não dá, porque outro vai agradar um e desagradar o outro. Não dá, é preciso, Deus quer que nós agrademos a Deus, a Jesus, de interesse de coração, integralmente, corpo, alma e espírito. E nós queremos às vezes sermos simpatizantes, e que o mundo nos ache simpáticos também, em algumas coisas, e a gente vai para lá e vem para cá. Daqui a pouco eu não tenho nem a minha identidade, não sei mais quem eu sou, se eu pertenço para lá ou para cá, se eu pertenço ao reino de Deus ou não pertenço mais. Daí que eu me percebo instável, daí que eu percebo instabilidade na minha vida. Que segurança eu tenho, que firmeza que eu tenho no reino de Deus hoje, na minha vida, na minha casa. Estou estável, estou firme? Não, eu hoje não estou tão firme. Eu hoje estou abalado. Hoje eu fui ferido. Eu hoje estou machucado.
Apocalipse final lá, quando Jesus pede para João escrever as cartas das igrejas, ele diz a uma das igrejas, uma delas, Filadélfia, sei lá, ele diz que é para comprar colírio, né? Compra colírio para colocar nos teus olhos, para que você veja. Mas o colírio não era o colírio natural, ele estava falando espiritual, para que você enxergue. Então é uma batalha para ser estável, irmão. Sabe que às vezes a gente conversa com alguém e às vezes as pessoas dizem, aquela pessoa ali é uma pessoa instável, ela não, um dia está de um jeito, outro dia está do outro, né? E nós somos assim às vezes eu sou assim também. Mas quando eu me percebo assim no espiritual assim, eu corro para Cristo, eu corro para a cruz, eu corro para a palavra, eu corro para a oração, que são armas, vamos dizer assim, que são recursos para que eu esteja mais estabilizado, mais em pé, mais firme em Deus. E quando eu percebo que eu estou mais estável, mais firme, eu me sinto melhor, é ou não é? Quando eu estou me sentindo as pernas bambas espiritualmente, aí às vezes não é bom nem conversar com o irmão, que o irmão diz alguma coisa e eu já não estou muito bom naquele dia. Não pode ser assim, né, irmão? Mas às vezes a gente está. Então a instabilidade física, emocional, às vezes a gente está emocionalmente abalado. E podemos estar, às vezes há razão para isso. Mas eu penso que todas essas coisas que me causam estabilidade, eu posso correr para a cruz, aos pés da cruz, largar aos pés da cruz ali como Maria, me abraçar nas pernas de Jesus assim. O pastor Josiel pregou esses dias, como criança, correr assim para os pés de Jesus, porque Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Então eu me faço como criança, e me jogo aos pés de Jesus de novo, grandão que eu sou, adulto, mas eu me jogo aos pés de Jesus como criança, sem vergonha. É preciso isso, e eu sei que é preciso para mim, entende? Alguém pode dizer, mas olha só que vergonha. Eu preciso de Jesus, de Deus. Eu preciso de cura, eu preciso de estabilidade espiritual. Eu preciso ser cristão, preciso ser santo, preciso ser consagrado. Eu quero isso. A palavra me diz que é para ser assim. Deus diz, sede santos porque eu sou santo. É uma batalha para ser estável. Satanás quer tirar a nossa segurança todos os dias, através de atos ou situações sutis, irmão, na família, em casa, no trabalho, tirar a nossa estabilidade cristã. E a gente dizer, não, mas eu sou cristão, mas eu não sou, como eu já ouvi, né, expressão que talvez você não conheça, eu sou cristão, mas eu não sou capacho do diabo. Já ouviu essa? E é verdade, exatamente, não sou. E não quero estar numa situação de estabilidade para chegar a esse ponto, de instabilidade para estar a esse ponto, mas também não vou brigar, entende? Quando eu estiver assim na situação, eu vou buscar de novo me controlar, equilíbrio. Parece que toda a palavra de Deus me leva para esse estado de equilíbrio espiritual, um estado de não correr, não estar num extremo nem no outro, muito cristão, muito crente num dia que tudo é espiritual, tudo é Deus, e também no outro nada presta, nada serve, né? Então esse termo estabilidade também me diz sobre equilíbrio. É estar equilibrado.
não exagerar nem numa coisa nem noutra. Ser estável. Quando alguém conversar contigo, você tem uma palavra. Quando alguém vai conversar contigo, pode sair dali com algo bom. Conversou contigo. Não algo de reclamação, de murmúrio, de queixas, apesar que a gente faz também, né? E não é pecado fazer tanto assim, vamos dizer. Mas se começar daqui a pouco, né? Aí é ruim, Deus não se agrada. Às vezes a gente erra. Quem não erra? Mas busquemos a estabilidade. E domingo, quem estava domingo à noite aqui? O pastor José estava, me lembro. Ele falou sobre Elias e ele estava pregando. Depois eu disse para ele, né, alguma coisa no corredor ali. E eu me lembrei de Elias por causa da instabilidade de um momento de Elias, o homem de Deus que foi lá no Monte Carmelo e fez uma prova com os profetas de Baal e de Azera lá, fez uma prova tremenda sozinho. E Deus abençoou Elias ali, para a glória de Deus. Se ele sai vencedor, daqui a pouco ele se desestabiliza e corre para uma caverna e pede a morte, quer se jogar embaixo de uma árvore e pede a morte. Quer dizer, isso pode acontecer com nós, irmãos. Mas aí Elias estava na caverna, apavorado, e daí ele pediu, orou, falou com Deus, e veio um vento forte, passou naquela caverna um vento forte, e a Bíblia diz que Deus não estava naquele vento forte. E daqui a pouco veio que um fogo passou, aquele fogo perto de Elias, e Elias esperando Deus. Onde está Deus? Deus não estava no fogo. E daqui a pouco tudo acalmou. A Bíblia diz que um vento suave, tem uma expressão que diz um cício, um vento fraquinho passa. Então Deus fala com Elias: Elias, onde estás, Elias? Instabilidade, né? Nós podemos passar. Mas aí Elias se alimenta com um alimento que Deus traz através dos anjos ali, e segue a sua jornada. Isso é o que nós devemos fazer. Quando estivermos instáveis, recorramos ao alimento. Que tipo de alimento? Palavra de Deus, oração, consagração, vida aos pés de Deus. Não dá para sair, não me adianta sair, correr na rua, chamar os vizinhos, fazer um escarcéu. Se for, principalmente se o vizinho não é cristão ainda, né? Pior. Se for um homem de Deus, uma mulher de Deus, daí dá para chamar: vem aqui em casa um pouquinho, rapidinho. Vem orar por mim, né? Então, irmãos, mais ou menos isso que eu queria dizer, porque olhei aqui o relógio agora e o relógio é amigo da gente. Tinha um irmão que dizia que o relógio era inimigo, né? Porque ele se apavorava: o relógio é nosso inimigo, temos que terminar. Não, o relógio é nosso amigo, né? Ele me ajuda. Pedro também, estou encerrando, irmão. Pedro também, antes de se converter, Pedro era agitado, ele puxava da espada aqui, cortava a orelha de um ali, ele fazia outra coisa lá. Aí Jesus um dia fala para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, aleluia. Pedro já andava com Jesus, tinha visto milagres e muita coisa, né? Só que Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, anima os teus irmãos, encoraja os teus irmãos. Quando tu te converteres, apacentas as minhas ovelhas. Quando te converteres, apacenta os meus cordeirinhos. Faça diferente. Então, às vezes nós precisamos nos converter, sair desse estado de alto e baixo, né? As virgens loucas, eram 10 as virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 se prepararam, tinham azeite nas suas vasilhas, e as nécias ou loucas, imprudentes, elas vacilaram. Usaram aquele azeite que tinha e não repuseram.
faltou. Instabilidade espiritual. É preciso, eu quero ser estável. A igreja, é melhor que a igreja seja estável. É melhor que nós, como igreja, sejamos estáveis, você não acha? É melhor. Deus quer uma igreja assim. Mais estável, mais que saiba enxergar, que saiba olhar, que saiba ver, que saiba amar, que saiba perdoar, que saiba sofrer. Quando estiver sofrendo, saiba sofrer mesmo, de verdade. Vai passar, tudo passa. Só a palavra de Deus que não passa, permanece para sempre. Amém, irmãos? É isso. E para encerrar aqui o Paulo, me lembrei do Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. E ele não sabia, a Bíblia não relata o que era, então eu não especulo. Posso especular, mas não posso dizer o que era. A Bíblia não diz o que era, eu fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz, não diz. Paulo tinha um espinho na carne, algo que o perturbava, o atormentava. E ele orou para Deus, pediu para Deus tirar isso dele. Por 3 vezes eu orei, diz ele, e Deus disse, não. A minha graça te basta. Às vezes que eu disse no começo, às vezes a nossa instabilidade nos leva para nós estarmos mais perto de Deus. Mas nós devemos ficar sempre nessa instabilidade. Né? Sempre não. Devemos sair desse momento de instabilidade e correr para um lugar de estabilidade, de segurança, de estar firme, de estar em pé. Quando Deus, Jesus, Espírito Santo olhar para mim, para você olhar para nós, olhar para a igreja, que Ele nos veja em pé, irmão. Que Ele nos veja estáveis. Pode estar doendo, pode estar sangrando, mas o Senhor quer que estejamos em pé, estáveis. Jesus nos chamou e Ele nos capacita para isso. Não para a gente fazer o contrário, né? Amém? Amém, irmãos?